Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de programação em C para microcontroladores da família PIC, utilizando o compilador microC. Continuando com o tema de módulo analógico, conversor analógico para digital, vamos trabalhar agora com uma aplicação bem simples, utilizando um circuito clássico aí, que é o divisor de tensão. O divisor de tensão tem esse circuito característico e essas quatro equações características. Com o microcontrolador você vai utilizar muito esse circuito em duas principais aplicações. Quando você tem um sensor que dá um sinal maior que 5 volts, então você usa esse circuito divisor de tensão para ter uma saída aqui no VX em 5 volts para você conectar o microcontrolador, ou quando você tem um sensor resistivo, né, que muda a sua resistência conforme a grandeza que ele está medindo. Vamos ver isso no Proteus para entender um pouco melhor. Vou colocar aqui resistores e uma fonte. Aí a gente vai fazer a ligação aqui e vou colocar um voltímetro para medir a tensão de saída aqui em cima do RB, né? Que seria o de baixo. Vou colocar aqui uma tensão de 10 volts. Se os dois resistores forem exatamente iguais, independente do valor, a tensão vai se dividir igualmente entre eles. Se o de cima for muito maior do que o de baixo, toda a tensão vai tender a ficar no maior e quase nada no menor. Então a gente vai ter uma tensão de saída baixa. Se tivermos o contrário, né? Se o de baixo for muito maior do que o de cima, a gente vai ter toda a tensão de saída em cima do maior, né? Então teremos toda a tensão de saída aqui em cima desse, quase nada no outro resistor. Mas se você tiver, sei lá, um sensor aqui que envia um sinal em 18 volts e você quer medir esse sinal com o microcontrolador, você calcula os resistores de maneira não vai ficar um cálculo simétrico, né? Não serão os dois iguais, mas você calcula o valor dos resistores para que você tenha uma tensão de saída em 5 volts. Vamos ver aqui nas fórmulas. Para achar aqui, você deve usar uma das duas, né? Então, ou RA ou RB você deve fixar num valor constante, né? E calcular o outro resistor. No caso, eu vou fixar o RB, né? E vou calcular o RA. Então, eu vou eleger um valor aqui de 10K para o RB. E vou calcular o RA, que vai dar uma saída aqui de 5 volts. Então, vou usar essa fórmula aqui. Vamos pegar aqui a calculadora. Então, eu tenho 18 volts menos 5 dividido por 5 vezes o valor que eu escolhi ali para o RB, que é 10K. Opa! Fiz alguma conta errada. Vamos ver de novo. 18 menos 5 dividido por 5 vezes 10K. Então eu preciso de um resistor de 26K. Vamos testar isso aqui no Proteus para ver se funciona. Então de baixo eu elegi como 10K
E o de cima, o RA, eu fiz a conta, deu 26K. Então, quando tiver um sinal de 18, aqui a tensão de saída tem que ser 5. Aí. Conforme esse valor vai baixando, aqui vai baixando também de maneira proporcional. Ou seja, se eu colocar aqui 9 volts, que é a metade de 18, aqui tem que dar a metade também dos 5 volts, 2,5. Então, se o meu sensor for, sei lá, um medidor de temperatura e estiver enviando de 0 a 18 volts, eu posso usar esse circuito aqui de divisor de tensão para ter uma leitura no meu microcontrolador de 0 a 5 volts na entrada analógica. Ou se for um de sensor digital, né, que esteja enviando 24 volts, eu posso também fazer a conta aqui para ter uma saída, uma tensão aqui na saída de 5 volts. A outra aplicação dele é no quesito dos sensores resistivos. Eu vou pegar um aqui de exemplo, o mais comum deles, que é o LDR, que é um resistor que varia, que tem sua resistência variando conforme a intensidade luminosa que está sendo emitida aqui no LDR. Tem essa curva característica, né? Normalmente esse formato, de vários tamanhos, e essa simbologia. Então, pela curva característica, a gente vê o quê? Conforme quanto mais luz você tiver, né, maior intensidade luminosa você tem no LDR, menor a resistência. E quanto menor a luz que você tem no LDR, maior a resistência que ele tem. Então vamos mostrar aqui no Proteus e ver como que fica. Você tem esses dois LDRs aqui no Proteus. Eu prefiro... os dois vão funcionar, né, mas eu prefiro usar esse daqui de baixo. Acho que foi mais claro na simulação. Então eu posso ligar o LDR utilizando o circuito divisor de tensão, já ligando em 5 volts para não ter que ficar fazendo muita conta. Vou colocar um voltímetro para medir a tensão da saída. Eu posso ligar dessa forma, né, colocando o LDR como se fosse o RA, ou posso ligar também dessa outra forma aqui, colocando ele no lugar do RB. As duas formas funcionam. Vou colocar um voltímetro aqui. Só que elas vão ter características invertidas. Só terminar de montar e vamos visualizar isso. Os dois estão ligados já em 5 volts. Então, sem iluminação no LDR, essa primeira forma, você tem tensão, a menor tensão possível na saída, porque ele está com um alto valor de resistência, toda a tensão está em cima dele. Com iluminação, ele está com baixo valor de resistência, então toda a tensão está em cima aqui desse resistor. Então você tem quase toda a tensão aqui na saída. A outra forma, você tem o contrário. Ele está sem iluminação, então ele está com alto valor de resistência, então toda a tensão está em cima dele. Então você tem alto valor de tensão de saída. Com iluminação, ele está com baixo valor de resistência, então toda a tensão tende a estar em cima desse resistor aqui, e você tem uma baixa tensão de saída. Para usar isso daqui com o pique, né, é muito simples. Basta a gente colocar o pique aqui e fazer uma leitura analógica. Fazer uma leitura analógica que nem a gente já estava fazendo nas outras videoaulas. Já mostrar uma coisa legal aqui, que é esses conectores do Proteus. Para evitar que você tenha muitos fios rodando de um lado para o outro, você pode colocar esses conectores aqui.
linkar um conector ao outro. Então, o mesmo que dessa forma que eu estou fazendo aqui, é o mesmo que eu tivesse colocado a ligação naqueles pontos onde estão os conectores. Então, esses dois pinos aqui, o RA0 e RA1, estão ligados aqui, ó, na saída dos dois divisores de tensão aqui em cima dos multímetros, dos voltímetros, aqui e aqui. Vamos colocar também um LCD para que a gente possa visualizar ele de maneira rápida e fácil. A leitura analógica, vou colocar um LCD um pouco diferente aí, só para a gente trabalhar com mais modelos aí. Esse daqui é um 20x4, também é simples de achar aqui no Brasil. A ligação é exatamente igual à do 16x2. E vamos para o micro C. Vamos criar um novo projeto. PIC mais LDR mais LCD. E vamos trabalhar aqui. Eu acho que eu já tinha um projeto aberto. Fechar ele. Criar de novo. Pronto. Vamos acrescentar a biblioteca do LCD e já colocar os pinos, a definição aqui dos pinos, para poder usar o LCD. Vou configurar aqui os pinos. Eu liguei lá no Proteus do D2 ao D7. Então isso vai aqui mudando. Vamos criar nosso loop infinito aqui. Minúsculo. E vamos já configurar aqui o LCD. Inicializar o LCD. Começar com ele com o cursor invisível, né? E limpar o LCD. Pronto. Vamos já acrescentar um texto nele. Na linha 1, coluna 1. Aí 0. 2 pontos. E na linha de baixo,
Copiei e colei aqui. Aí 1. Vamos ver aqui no Proteus. Não esqueçam de configurar aqui para 8 MHz, que é o cristal que a gente está utilizando, né? E testar. Aqui, a N0, a N1. Vamos fazer agora a leitura. Temos que configurar o módulo de conversão analógico para digital. Vou pegar aqui no datasheet. O primeiro registrador que a gente tem que configurar é o ADCOM 0. Caso você tenha alguma dúvida, você pode assistir a videoaula onde eu explico detalhadamente cada um desses bits de cada um dos registradores. Então, vamos configurar aqui para a frequência de clock, a frequência do oscilador aqui por 4, então 00 nesses dois primeiros bits. Os próximos é para escolher um canal, a gente pode escolher o canal 0 aí, inicialmente. Depois, o bit que starta a conversão. Vamos começar com a conversão desligada. E não implementado como 0, né? A gente não utiliza esse bit. E o bit que liga o conversor. Então, 0, 1. Vamos começar com o conversor ligado. Agora vamos para o próximo registrador que a gente tem que configurar, que é o ADCOM 1. Ctrl C, Ctrl V, 0B. E vamos lá para os bits. Justificado, eu normalmente justifico a direita. Agora, o bit que ficou faltando para configurar aí o cristal. O clock, né, do conversor. Os próximos dois bits a gente não usa, é lido como 0. E aqui escolher a configuração dos pinos. A gente vai usar o AN0 e o AN1. Então eu posso jogar esses daqui, né, com a referência interna. Então eu posso usar essa linha, todo mundo analógico. Essa linha aqui é a maioria analógico, só esses 3 digitais. Essa aqui, né? E só. Eu vou usar essa aqui, onde eu tenho o AN0, AN1 analógico e o AN3 que eu não estou usando analógico também, e o resto digital. Então é 01, 00. Então, 01, 00. Configurei aqui os ADCOM. Então agora é só configurar o tris, A0 underline bit, como entrada. Ctrl C, Ctrl V. E o A1 também como entrada. Para fazer a leitura, eu vou utilizar a biblioteca para trabalhar com o modo analógico aqui, com conversor analógico para digital. Vou usar só essa função de leitura dela. Para utilizar essa função, não esqueçam aí que você tem que estar justificado aí à direita. Vou criar uma variável do tipo int não sinalizado, chamado valor AD0, que vai receber a conversão do canal 0. E vou criar uma outra variável, Ctrl C, Ctrl V, para receber a conversão do modo 1, do canal 1. Então, AN0, aqui eu estou fazendo a leitura do AN0, e aqui eu estou fazendo a leitura do AN1. E agora vamos habilitar aqui as funções de conversão. Usar essa daqui para converter
para texto. Então, eu vou converter o valor AD0 para texto e guardar em uma variável chamada txt. Vamos criar essa variável, ela vai ser do tipo char txt. E essa função de conversão, ela pede, se eu não me engano, com 6 caracteres, 6 posições. Para guardar aí a conversão tem que ter um vetor de 6 posições. E agora eu vou escrever no LCD na linha 1, coluna 1, 2, 3, 4, coluna 5, o que está guardado na variável txt. Pronto. Vamos testar aqui no Proteus. Isso. Repare que ele não chega a 1023, porque você não chega aqui a 5 volts. E nem chega a 0, porque também você não chega a 0 volts aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. Então só vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V e mudar o valor AD1 e mudar aqui para a linha 2. Eu posso utilizar o TXT de novo porque são momentos diferentes, né? Eu já escrevi no LCD, o valor permanece lá. Opa, testar aqui no Proteus, eu devo estar lendo os dois agora. Repare que esse também acontece a mesma coisa, não chega a 1023, que não chega a 5 e nem chega a 0 também. Algumas coisas que você pode fazer aqui, para ficar um pouco mais interessante o seu código, é colocar aí mais ou menos, de vez mostrar a conversão, mostrar o valor aí de 0 a 100%. Para fazer isso é só fazer uma regrinha de 3 rápida. Eu tenho aí que 1023 vai ser igual a 100%. Então, o valor que eu tenho no conversor é igual a x. Então, eu vou ter aqui, para converter, eu tenho que o valor AD, 0, recebe o valor AD0 vezes 100, tudo isso dividido por 1023. Só para facilitar um pouco a vida, lembrar que a gente está trabalhando com números inteiros, então é interessante evitar esse tipo de conta. Então 100 dividido por 1023, vou ter 0,97. Então no lugar de colocar aqui eu só vou multiplicar por 0,097. E vou pegar isso daqui, Ctrl C, fazer a mesma coisa aqui, só mudar o valor AD1. Vou pegar essa parte aqui de cima
e copiar para fazer agora, converter de novo e escrever aqui. Só que eu já usei aí essa parte do LCD. Vou colocar aqui na coluna 12. Vou fazer a mesma coisa para esse aqui também. 12. Vamos testar aqui no Proteus. Então aqui, próximo de 100%, 0%. Aqui a gente vai ter o valor ao contrário, né? Porque aqui a gente, no caso, estaria medindo 100% de escuridão, né? E 0% de escuridão. Para fazer os dois ficarem iguais, é bem simples aqui. É só nesse daqui acrescenta só mais um passo, 100 menos o valor. Testar agora aqui no Proteus, a gente vai estar os dois iguais. Isso. Agora aqui a gente tem que ajustar, por quê? Uns rápidos ajustes. Porque esse valor aqui eu calculei com 1023, mas não chega a 1023, então chega no máximo aí a 1000. Então vou pegar 100%, dividir por 1000, a gente vai ter aí 0.1. Então 0.1 e 0.1 aqui também. Testar no Proteus. No caso, quando você montar esse circuito aqui na prática, você vai ter que fazer vários testes, porque o valor desses LDR muda bastante de um para o outro. Então, o LDR mais simples aí, que é o de 5 mm, o mais comum, ele vai de alguns megas a dezenas de ohms, a sua variação. LDR maior, né, de 10 mm ou maiores, eles assumem valores maiores e menores de resistência. Então você tem que ajustar aí quando você for fazer esse circuito na vida real. Outra coisa que talvez você tenha que mudar é esses valores de resistor. Esse valor de 10K funciona muito bem para o Proteus, mas reparem por quê. Se eu colocar aqui 1K, eu vou ter um valor muito diferente aqui na saída. Então, ó, 3.3. Com 100% de iluminação, eu tenho 3.3 aqui na minha saída do conversor analógico do divisor de tensão que está entrando no AN0 do conversor analógico para digital. Então você tem que ajustar também esse valor aqui, para que você tenha o mais próximo possível aí dos 5 volts. Para facilitar a vida. Ou você pode usar também a referência aqui, positiva ou negativa, positiva e negativa, ou só positiva, para o valor que der o seu circuito. Depende aí da sua aplicação. Então tem aqui. Se colocar só o símbolo de porcentagem aqui, logo em seguida, vamos ver aqui na tabela ASCII, como que é o símbolo de porcentagem, é o 37. Então vamos pegar aqui para escrever um caractere. Logo em seguida, o ponteiro já está na posição certa, então é só mandar escrever o caractere. O cursor já vai estar na posição que eu quero, então só vou mandar escrever aqui o caractere, que é o símbolo de porcentagem. Então tá aí. Vou só mudar aqui, ver se colocar sei lá, 0,2, talvez um 0,4, ver o mais próximo possível aí de 0 e 100%.
A99. Aqui ficou bom. John. A99. Aqui o outro eu vou aumentar um pouquinho mais. 8. Então, no caso, acho que não é aumentar, é diminuir. Ficaria melhor. Tem que ficar fazendo mais testes. Outra coisa que a gente pode utilizar que é bem legal é essa função aqui que está no pacote de conversões. Cadê? Aqui. Essas funções aqui. Essa daqui e essa daqui. Essa daqui ela vai remover espaços em branco na frente e essa atrás. Então vou copiar ela aqui e usar aqui. Vocês vão ver. Opa. Ctrl V. No TXT. E vamos testar aqui no Proteus. Aí, ó. Você remove aqueles espaços em branco. Vou colocar aqui também. Ctrl V. Que é a função deixo, a função de conversão deixo. Então, vou colocar aqui também. Isso deixa um pouquinho mais bonito aí para se trabalhar com LCD. O único problema é que agora tem esses restos aqui. Então é interessante você tomar esses cuidados de ficar limpando o LCD. Então antes de mandar escrever, é sempre bom dar uma limpada nele. Eu não vou limpar com o comando clear, porque eu quero limpar apenas esse ponto do LCD. Então, coluna 2, 5 e 1, 2, 3, 4 espaços. Pronto. Com isso daqui eu vou limpar só essa parte antes de escrever. Vou fazer a mesma coisa aqui. 2, 12. E em cima também aqui. Apesar de não estar precisando, só para ficar igual. E antes de escrever de novo, 12. Isso deve resolver todos os problemas aí. Repare que o número agora está dando esse efeito de piscar porque ele está escrevendo toda hora muito rápido, né? Então você pode dar um pequeno delay de 100 milissegundos. Esse efeito de piscar já vai sumir na prática e aqui no Proteus ele já dá uma boa diminuída. Outra forma de resolver esse problema seria só fazer o processo de escrita quando houvesse uma real mudança no valor da entrada, né?
analógica. Quando realmente mudar aqui, que eu faço uma escrita. Para isso eu vou precisar criar mais uma variável. Vou criar aqui fora do loop, que eu vou chamar de valor teste, 0, e valor teste 1. Começar os dois, iniciar os dois índices com valor 0. E fazer, antes de escrever, fazer um if. Se o valor teste 0 diferente do valor AD0, aí eu faço tudo isso daqui. E atribuo o valor teste 0, vai receber o atual valor AD0. Faço a mesma coisa para o outro, só muda aí a variável de teste. Teste 1, teste 1, 1. Falta aqui fechar a chave if e pronto. Então reparem agora aqui que eu não tenho mais aquele efeito piscante, porque ele só vai escrever quando realmente houver uma alteração nos valores. Quando o valor permanecer constante, ele só escreve e fica esperando uma alteração aqui para escrever novamente. Na vida real, né, aqui no Proteus ele fica parado, mas na vida real a iluminação está sempre oscilando, né, mesmo que pequenos valores, então isso daqui vai estar sempre dando pequenas oscilações. Você não pode... na média a temperatura, a iluminação vai estar constante, mas ela vai estar oscilando aí em valores de pico. Então, na prática, é interessante você criar uma faixa de valores. Então, você pega aqui, se o valor de teste for maior que o valor AD mais, sei lá, 50, ou o valor de teste 0, Ctrl C, Ctrl V, for menor que o valor AD0 menos 50, eu tenho aí, eu faço isso daqui. Então, quando eu tiver pequenas variações, ele não vai se mexer. Deixa eu só aumentar aqui para a gente poder visualizar, que eu acho que eu coloquei muito. Vou cair, sei lá. 500 é muito. 150. Uma faixa aí de 150 para mais ou para menos. Então, só quando eu tenho uma variação maior do que 150 entre um e outro, na minha faixa, né, que ele escreve. Eu coloquei um valor de 150 só para exemplificar, mas acho que 50 aqui já deve resolver todos os problemas aí na prática. Vamos copiar isso daqui. Fazer essa mesma coisa aqui. Só mudar. Opa.
Então tá aí mostrando um LCD. Um outro efeito legal de se fazer aqui com LCD e um LDR, uma performaria aqui interessante de fazer é essa daqui. Vou fazer aqui só para o 0 para vocês verem. Eu vou criar um for, criar aqui uma variável, pode ser char i, que vai começar com 0. Vou inicializar o i com 1, enquanto i menor que t e mais. Vou criar aqui, vou criar aqui o t também, t igual a 0. O t ele vai receber o valor AD0, que está convertido aí de 0 a 100, que eu vou converter para 0 até 20, que é o número de colunas. Então eu vou ter também uma regrinha aqui de 3. Então eu tenho que 100% vai virar 20. E é igual a x. Então eu vou ter que ter recebe, vai ser o valor AD0 vezes 20 dividido por 100. Vou fazer aqui essa conta. 20 dividido por 100. Então dá vezes 0,2. E eu vou escrever aqui. Copiar. Escrever o caractere aqui. Na linha 4, coluna I, 255. Eu sei que quando eu mando escrever 255, no LCD ele vai estar todo preenchido. Ele fica completamente preenchido. Só que antes de escrever, eu tenho que lembrar de apagar essa linha. Então vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui para apagar só esses 4 caracteres, essas 4 posições da LCD. Eu vou linha 4, coluna 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Pronto. Vamos testar aqui. Lembrar que eu estou fazendo isso apenas para o AN0, né? E vamos fazer uma outra coisa aqui. Escrever mínimo aqui na linha 3. E testar aqui no Proteus. Vamos ver como ficou. Isso, muito bom.
Aqui você pode fazer uns pequenos ajustes para ele nunca ficar sem mostrar. Então ele fica sem mostrar aqui quando fica menor que 100. Vou só confirmar que é quando fica menor que 9. Então 9 vezes 0,2 dá 18. Cadê a parte? Aqui. Eu vou colocar aqui. Um outro if. Se t menor que 18, t igual a 18. Na verdade, t igual a 20. Não, aqui tem algo errado, calma aí. 18 eu já fiz calculando aqui, né? Então vou colocar isso, na verdade. Se a porcentagem é menor que 0,9, vou colocar na verdade isso aqui em cima. Ctrl X, Ctrl V. No lugar de t, na verdade, valor AD. Valor AD. Coloquei um R aqui sem querer. Valor AD 0 menor que 9. Ele passa a ser 10. Que aí aqui ele vai sempre mostrar pelo menos uma barrinha aqui no mínimo. Não deu certo. Tem que ser mais que 10. Vou colocar aqui 20. Ah, tá, eu coloquei o T. Valor AD0. Tinha esquecido de mudar aqui. Mas não deu certo do mesmo jeito. Só aumentar esse valor aqui. Hum. 17 ele já aparece duas barrinhas. Em nenhum momento ele fica com uma barrinha, então tem que ser 17. Só fazer uma conta. Igual a 3. Aqui. Se for menor que 9, na verdade se for menor que 17, ele tende a ficar igual a 17. Pronto. Então ele fica sempre pequenininho e vai aumentando. Acho que aplicações com LDR é basicamente isso daqui, né? Você pode fazer outras coisas, né? Você pode colocar alguns LEDs para acender, mas o geralzão aí para trabalhar com LDR é basicamente o circuito divisor de tensão. Você escolhe a forma que você quer trabalhar, né? Dessa forma ou dessa, e vai trabalhando com o valor que você está tendo da leitura analógica para digital, mas é basicamente trabalhar com conversor analógico para digital, que nem a gente já via fazendo nas últimas videoaulas. Já estava trabalhando. Só que agora a gente está realmente medindo uma grandeza
física aí, que é a intensidade luminosa. Para essa videoaula é só, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, favoritar o vídeo aí, se você gostou, compartilha ele nas redes sociais aí que ajuda bastante. E até a próxima videoaula, onde a gente vai trabalhar aí com outros sensores para medir grandezas físicas aí. Vamos trabalhar aí continuar aí com o tema do conversor analógico digital. Até mais.